Ah, no nosso cérebro existe também esse mesmo fenômeno acontece para as outras situações, perfeito? E é necessário ativar uma parte do teu cérebro, do ponto de vista material, é necessário ativar uma parte do teu cérebro, tá? Que é a parte do cérebro que é capaz de enxergar para além do medo, é capaz de enxergar para além da reação imediata, é capaz de enxergar com todas as nuances morais e éticas, perfeito? Essa parte do cérebro é o que a gente pode chamar, é a área do cíngulo anterior, é a região do córtex cingulado anterior, perfeito? A parte do córtex cingulado anterior, ela é justamente essa parte do cérebro que faz isso, né? Quer dizer, que ao mesmo tempo que regula a reação física do medo, né? Então, pulsação cardíaca, pressão arterial, etc., também dá pra gente as nuances das possibilidades do comportamento ético e moral. Perfeito? É evidente que para que essa parte do teu cingulado anterior ela seja maximamente desenvolvida, você precisa ter registrado o que é ético e o que é moral. Mas eu ainda não estou... Lembra, essas lives aqui de fevereiro, elas não são ainda sobre isso, elas são mais sobre o comportamento imediato, para que a gente comece a conseguir ativar umas partes do nosso cérebro, porque eu preciso de você saudável, é só isso. Eu preciso de você com o teu cérebro funcionando normalmente, para que ao longo do ano eu consiga dar alguns outros conteúdos para que entrem num lugar saudável. Veja, muita gente ao longo desses 6 anos me ouvindo aqui na internet mudou de vida, evidente. Uma outra parte não conseguiu mudar de vida. Por quê? Provavelmente porque, claro, não prestou atenção, etc., mas porque tinha um cérebro doente. Doente, quando eu digo doente, atenção, não estou falando só de doença psiquiátrica, né? Isso aí, claro, é o limite extremo da doença. Estou falando de um cérebro que ele está com funcionamento não adequado, um cérebro que está um pouquinho funcional, né? É disfuncional. Como que a gente ajuda? Como, por exemplo, eu preparo o meu cingulado anterior, o meu córtex cingulado anterior, a parte cingulado anterior do córtex, para que ele possa receber posteriormente as informações acerca da ética e da moral e na situação concreta, por exemplo, quando o filho faz uma birra, quando meu marido é desatento, quando meu chefe é desinteressado, quando a pessoa faz uma piada inadequada, quando se apresenta para mim uma... Como que eu consigo, absorver o conteúdo ético e moral e, no caso concreto, eu consigo contornar o caso concreto com todo o meu conhecimento ético e moral e agir em consequência daquilo que eu acredito, daquilo que é um valor para mim. Atenção, a parte mais específica do teu cérebro que faz isso é o cingulado anterior. Há muitas coisas que ajudam o cingulado anterior a funcionar bem, né? A gente já falou algumas delas aqui ao longo dessa semana, mas uma das coisas que ajuda o cingulado anterior a funcionar melhor é o silêncio, por incrível que pareça, né? Então, o silêncio, quando a pessoa consegue fazer um silêncio ativo, o cingulado anterior ele responde. O cingulado anterior é como se ele se exercitasse, perfeito? Então, o silêncio ativo, atenção, o silêncio ativo ele é um exercício fundamental. Mais uma vez, o silêncio já apareceu, o tédio, né? Mas agora o silêncio em concreto. O silêncio ele apareceu aqui ao longo dessa semana em diversas lives. O silêncio ele tem que ser muito valorizado pela gente se a gente quiser ter um cérebro saudável, um cérebro normal. Então o silêncio aparece, vamos lá, ativamente quando eu promovo momentos de silêncio no dia, ativamente. Ou seja, agora eu vou ficar 10 minutos em silêncio. Vou ficar 10 minutos em silêncio. Eu não vou falar, eu não vou responder, eu não vou ficar vendo WhatsApp, eu não vou ficar vendo nada. Eu vou ficar em silêncio, 10 minutos aqui. De manhã, 10 minutos à tarde, 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, 30 minutos de manhã, 30 minutos à tarde, perfeito? Então, o silêncio ativo é super importante. Outra coisa que é silêncio também e ajuda a gente a ativar o cingulado anterior durante uma conversa, não ficar igual a matraca, falando. Claro, quando a gente está falando, o que acontece? O cingulado anterior é como se ele diminuísse, ele não consegue ter atividade própria dele. Ele não está na dianteira das ações. Então, quando a pessoa fala, e é muito comum isso acontecer, atenção, vê se não é. Quando você começa a falar, é muito normal numa conversa, né? É muito normal que você fale coisas que não devia. Não é coisa que você não acredita, não é bem aquilo, eu não acredito nisso, eu não queria... Atenção, não é comum, eu não queria ter te ofendido, eu não queria ter falado essa merda que eu falei, eu não queria ter falado mal de uma pessoa, eu não queria, né? Não queria ter falado, não queria ter feito isso, no entanto fez. Por que fez? Porque quando você fala com pressão num diálogo, o teu cingulado anterior vai diminuindo e aqueles contornos éticos e os contornos morais, aquilo que você não consegue aplicar o contexto ético e o contexto moral naquela conversa. Percebe ou não? O que acontece com a tua vida em sequência? Olha, se sempre você age assim, o que as pessoas ouvem de você o tempo todo é isso. Então,
olha, você vai se tornar uma pessoa que os outros não podem acreditar, você vai se tornar uma pessoa antiética, vai se tornar uma pessoa imoral, no fundo, que é o que você está sendo, é o que você está comunicando para os outros.